Então vamos lá, hoje a gente vai dar início à primeira desse ano, né, a primeira sequência de informativos do TSE. A gente vai, sempre a data que a gente vai colocar aqui é a data da publicação do respectivo informativo. Então a gente vai dessa semana, do dia 30 de janeiro ao dia 3 de fevereiro, obviamente, de 2023. Só lembrando que, muito embora o recesso tenha acabado no dia 20, entre o dia 20 e o dia 29 de... Então, entre o dia 30, desculpa, entre o dia 20 e o dia 29 de janeiro não houve publicação de acórdão, tá bom? Então vamos lá. Só lembrando também que a sistemática a gente faz um filtro, né? O TSE publica, por exemplo, essa semana foram mais de 80 acórdãos publicados, eles destacam 7. Desculpa, destacaram 8. A gente vai comentar só os destaques, porque a gente entende que são os mais relevantes, tá bom? Então vamos lá, vamos iniciar. O que diz aqui esse primeiro enunciado, né, dessa prestação de contas aqui, 060191247, de relatoria do ministro Benedito Gonçalves. A aplicação dos princípios da proporcionalidade inclusive, um entendimento já bastante consolidado do TSE, que a aplicação dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade em prestação de conta, se condiciona aos 3 requisitos. Né? E quais seriam esses 3 requisitos? Esses 3 requisitos as falhas não comprometam a rigidez, então a falha, né, pequenas falhas formais, não comprometam a rigidez do balanço, o percentual seja irrelevante, então percentual seja irrelevante, que o TSE considera como irrelevante 10%, e a ausência de má-fé da parte. Então, esses 3 requisitos têm que ser cumulativos. Não basta o percentual ser irrelevante, ser, por exemplo, 1%. Também tem que ter ausência de má-fé e esse 1% não comprometa a rigidez do balanço. Ou seja, esse 1% não comprometa toda a regularidade das contas, muito embora seja um valor ínfimo. Então, aqui o 10% é considerado, né? Então 10% é considerado o chamado percentual irrelevante. Então, isso aqui é um entendimento já bastante consolidado no TSE. Vamos lá para o segundo, preclusão. Tá? Preclusão em sede de ação de investigação judicial eleitoral, enfim, de as ações em geral. A resolução do TSE 23478 de 2016, em que ela regulamenta a aplicação do CPC na legislação eleitoral, ela diz aqui o seguinte, que as decisões interlocutórias são irrecorríveis de imediato. Então, exatamente por conta da celeridade da justiça eleitoral, se toda vez que o juiz, durante o processo, denega uma prova, enfim, tem uma decisão interlocutória, toda vez a parte for recorrer e for levar o agravo interno a colegiado, nunca esse processo vai andar. Então, o que essa resolução diz? Que as decisões interlocutórias não precluem e que as partes podem recorrer, entre aspas, dessa decisão como matéria preliminar ao julgamento do mérito. Então, o juiz, por exemplo, denegou uma prova, a parte pode ficar silente, né? E aí, lá na ocasião da julgação do julgamento do mérito, ele levanta isso como uma preliminar, né, dizendo que a denegação daquela prova causou prejuízo à sua defesa, por exemplo. Tá bom? E aí, o que o TSE diz? Ele diz, olha, que as questões, né, enfim, que não foram recolhidas lá na ocasião, ou ela recorreu e aí o relator guardou para trazer por ocasião da preliminar, se a parte não requerer expressamente, então tem que requerer nas alegações finais, expressamente, aí sim precluiu. Não basta só dizer, olha, eu recorri e lá nas alegações eu fiquei calado. Eu tenho que expressamente manifestar essa vontade, tá bom? O terceiro precedente que eu não necessariamente de ações diferentes, por exemplo, aqui é a mesma ação, mas o terceiro entendimento que eu queria trazer é o litisconsorte. Isso aqui é uma questão bem complexa no TSE, uma jurisprudência aqui que nesse ponto específico aqui ela não consegue consolidar, deixa eu sair um pouquinho aqui da frente, não consegue consolidar, deixa eu sumir na verdade aqui, deixa eu sumir, senão fica atrapalhando vocês. Não consegue consolidar isso aqui, é muito difícil o TSE consolidar, que ele diz o seguinte, olha, deixa eu trazer aqui para mim, deixa eu trazer o foco aqui para mim. Ele vai dizer aqui o seguinte, as ações que versem sobre cassação, sobretudo aquelas de conduta vedada ou de AIGE, que trata também de abuso de poder de um modo geral, ela tem que ter o litisconsorte necessário com
respectivo representante daquela instituição. Então, nesse caso aqui específico, o presidente cometeu um eventual abuso de poder. Ele cometeu em conluio ou com uma utilização de uma empresa pública ou de uma fundação pública, o presidente o diretor daquela fundação ou daquela empresa tem que ser trazido ao polo passivo como litisconsorte necessário. Esse é o entendimento geral do TSE. É claro que a cada caso esse ponto pode ser, né, o litisconsórcio ele pode ser superado, por exemplo, se for uma empresa pública em que o próprio presidente ou o próprio governador tem poderes suficientes para movimentar aquela autarquia, então é desnecessário que o diretor daquela autarquia venha compor esse polo passivo. Então, tem algumas exceções que não necessariamente enseja ali no litisconsorte necessário, mas a regra é que seja necessário. Agora, vamos voltar lá para esse entendimento aqui do TSE. Vamos voltar lá. O que diz aqui esse entendimento? A impossibilidade de pessoas jurídicas figurarem no polo passivo da AGE, ou seja, as pessoas jurídicas não vão figurar no polo passivo. Não é a empresa X, no caso aqui a EBC, não é a Petrobras que vai, é o diretor da Petrobras, não é, sei lá, a Fundação Palmares, é o diretor da Fundação Palmares. Então, como a AGE aqui no artigo 22, Lei Complementar 64/90, que trata da ação de investigação judicial eleitoral, ela diz que a sanção só cabe sanção de inelegibilidade de cassação de registro ou diploma. Então, uma pessoa jurídica ela jamais pode integrar o polo passivo de uma AGE. Então, dois entendimentos em um só aqui. Primeiro, que não cabe uma pessoa jurídica ilegítima para integrar o polo passivo e que, se esse polo passivo for integrado em litisconsorte necessário, vai ser o diretor e não a empresa. Tá bom, meus amigos? É esse aí o nosso entendimento dessa AGE de relatoria do ministro Benedito Gonçalves. O segundo entendimento que a gente queria trazer, o segundo não, nesse caso aqui é o terceiro, desculpa, o quarto, é a regra do full bench. O que é a regra do full bench? O Código Eleitoral, lá no artigo 19, até destaquei aqui para vocês, diz que a anulação geral de eleições ou perda de diploma, ou anulação geral de eleição, perda de diploma como regra geral, deve ter como quórum de instalação a presença de todos, né, o chamado full bench. Todos os 7 ministros, de todos aqui, a gente está falando especificamente do Tribunal Superior Eleitoral, mas os tribunais regionais eleitorais também, se eu não me engano, lá no artigo 28, salvo o melhor juízo para os tribunais regionais. Mas como a gente está tratando especificamente aqui do TSE, diz que o full bench é o quórum de instalação para cassação e perda de diploma ou anulação de eleição, tem que ser o quórum completo. No entanto, o que foi decidido aqui nesse agravo interno? Como o relator ele pode julgar de forma monocrática o recurso especial, então o recurso especial veio lá do TRE, o relator pode julgar de forma monocrática com base no regimento interno do TSE. Então, o que esse entendimento diz aqui? Estando a decisão monocrática proferida em consonância com a jurisprudência pacífica, e aí tem que ser pacífica desta corte, ou seja, do TSE, excepciona-se a regra do artigo 19, não havendo que se falar em observância de cláusula de reserva de plenário, que é o full bench. Então veja que se o ministro julgar monocraticamente, ele pode já determinar a realização de novas eleições, cassação de diploma, mesmo julgando de forma monocrática, porque ele está julgando com base lá no regimento interno do TSE, que confere poderes ao ministro julgar recursos pacíficos de forma monocrática. Diria que é um tanto quanto polêmica aqui, né, de uma certa forma, um ministro está determinando uma renovação de eleições de forma monocrática, mas a gente entende que existe um fundamento jurídico, sim, para isso. Ok, pessoal? Seguindo adiante aqui para a gente finalizar o nosso último entendimento, fraude de cota de gênero também é uma jurisprudência já bastante consolidada, que eu destaquei, então tá pequeno, mas eu vou destacar um pouquinho mais. É o RESP 0600 9490. É também uma jurisprudência bem consolidada. A fraude de cota de gêneros, né, que é aquela fraude lá na lei 9504, diz que no mínimo 30% deve ser destinada para lá o registro de candidatura. Então o candidato registrou 10, no mínimo 30% tem que ser de um determinado gênero. A gente sabe que na prática acaba sendo o gênero feminino, que é uma minoria, mas isso serve também, no dia que a balança se reequilibrar, serve também para o gênero masculino, tá bom? Então,
o partido é obrigado a escrever no mínimo 30% de um determinado gênero e, obviamente, no máximo 70% para o outro. E aí, o que a gente observa é muita fraude. Então, se coloca lá mulheres, por exemplo, só para constar aquele mínimo de 30%, mas não tem ato de campanha nenhum, a candidata não utiliza recursos de fundo partidário. Então, a gente vê que é uma candidatura laranja mesmo, só para formalizar ali aqueles 30%. E aí o TSE, depois de muito, como diz a história, muita boiada a passar, o TSE começou a combater, né? Combater não, começou a julgar, caçar mandatos, né? Caçar a chapa inteira, um DRAP inteiro de partidos que façam essa prática de fraude. E quais são os requisitos para configurar essa fraude? A votação da candidata geralmente é zerada. A gente vê muito na prática isso. Olha, como é que pode? Não teve nem votação dela. Então, a votação zerada. Ínfimos registros contábeis, ou seja, na campanha eleitoral não registrou quase nada ou quase zero. E a ausência de atos de campanha, ou seja, vê lá na rede social, não tem campanha, não tem nada, enfim. E, por fim, a ausência de investimentos do partido, né, para aquele próprio quadro lá. Então, esses requisitos, sobretudo esses três primeiros que eu destaquei, votação zerada, ínfimos registros contábeis e ausência de atos de campanha, somado à ausência de investimentos do partido, eles são os requisitos que basicamente configuram ali e ensejam a fraude na cota de gênero. Tá bom, meus amigos? Esses foram os entendimentos, né? Eu sei que muito advogado aqui me assiste, não só concurseiro, muito advogado me assiste. Eu queria te apresentar aqui o nosso curso de Direito Eleitoral na Prática. Então, aqui é o curso de Direito Eleitoral na Prática, onde a gente coloca nesse curso, né, a nossa experiência como analista do TRE, trabalhando nas assessorias, enfim, trabalhando como chefe de cartório eleitoral. A gente coloca nesse curso experiência de quase 10 anos. No curso também a gente fala de sistemas eleitorais, do PJE, do sistema de pesquisas. Então a gente destaca esses, claro, módulos externos, né, de consultas públicas. A gente traz as principais teses utilizadas nos tribunais por meio de jurisprudência. Também nesse curso prático a gente disponibiliza gratuitamente um e-book de súmula do TSE, que a gente vende à parte, mas nesse curso a gente disponibiliza gratuitamente. Resoluções do TSE sistematizadas, com sumários sistematizados, e análises de casos práticos. Né? A gente vai lá, pega um processo desde o início, analisa a petição inicial, analisa a contestação e analisa a decisão do juiz e depois o acórdão de que foi recorrido a essa decisão. Então, procurem aí o profvalb.com ou o link vai ficar aqui na descrição também para quem tem interesse em curso de Direito Eleitoral na Prática. Tá bom, meus amigos? Não se esqueçam de se inscrever no canal. Toda semana a gente vai trazer aqui informativos e também noções de Direito Eleitoral. Tá bom? Forte abraço e até a próxima.